Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 428, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, tema agora, o sono durante as reuniões. Eu me lembrei também de outros fatores, como por exemplo, o que leva a pessoa na reunião, né, na casa espírita, ao sono. E também numa plateia, ali você assistindo uma palestra, uma coisa assim, ou numa sala de aula, além do estresse, do cansaço físico, a alimentação também. Alimentação. Por isso que se recomenda não jantar, como se diz o ditado, não encher o pandu, né? Para ir nos trabalhos na casa espírita. Não importa o trabalho. Você vai hoje à casa espírita? Vou. Então não janta. Não encha o pandu. Toma um chá, toma um suco. Depois que você voltar, aí você resolve o que fazer. Porque você janta ou você come algo pesado durante o dia. Aquilo ali fica fermentando e pesa no estômago, exigindo demais do organismo, bastante oxigênio ou oxigenação, oxigênio, principalmente no metabolizador no corpo físico, que é o fígado, né? Então é natural que por excesso de alimentos no estômago, a pessoa sinta de fato uma certa sonolência. Mas 10 reuniões, 3, 4 você dorme. Vem aquele sono pesado que você não aguenta. Bom, mas em 10, 4 você dorme? Sim. Senti um sono em 10 reuniões, em 4 que você nem imagina. Bom, então é a presença de algum espírito necessitado e tudo mais. Então ali deve-se pedir ajuda aos companheiros, um passe, água purificada, não pode ficar naquele estado de sono. Então não pode ficar? Não pode ficar. Tem que ser feita alguma coisa. Tem pessoas que às vezes permite. Eu não me esqueço de uma coisa, sabe? Quando eu frequentei na casa espírita que nosso irmão Marcílio Colombaroli presidiu por muitos anos, tinha uma senhora, porque lá era sessão aberta ao público, o que hoje em dia nós não aconselhamos isso por vários fatores, mas não vamos entrar nesse mérito agora não, que nós já explicamos já em outros vídeos. Mas tinha uma senhora que ela dormia tanto, mas dormia tanto, que ela levava até um travesseiro para deitar no banco. Não estou brincando. Ela chegava, colocava o travesseiro dela num cantinho, encostado na parede, e ela encostava naquele travesseiro e ela dormia. Ela roncava alto, ao ponto do nosso irmão Marcílio ir lá e dar uma batidinha no ombro dela de vez em quando. Mas os bons espíritos já disseram, né, que mesmo essas pessoas que dormem na casa espírita, elas fornecem energia aos bons espíritos para o êxito dos trabalhos. Então, Sueli diz assim:
Sentir sono. Sueli dizendo agora. Sentir sono durante as reuniões de desobsessão pode ser, às vezes, consequência de fadiga física. Fadiga física. Porque existe a fadiga física, a fadiga emocional, psicológica e espiritual. Entretanto, o sono também pode ser provocado pela aproximação de certas entidades desejosas de perturbar o bom andamento dos trabalhos. Olha só. Tá vendo só? Então, é preciso averiguar esse sono naquele exato momento. Então, você sente sono? Sinto. Nunca tomou uma providência? Nunca. Então, fique atento a isso. Veio o sono? Chame alguém. Fulano, vem cá, por favor. Pois não. Sono. Eu estou com um sono que eu não estou aguentando. Não, vamos te aplicar um passe aqui. Vamos ver com o mentor o que pode ser feito. Você não pode ficar nessas condições. Porque pode ser que ali esteja presente alguma entidade desejosa de perturbar o andamento dos trabalhos. E você não toma uma atitude? Não, é preciso tomar atitude. Ó, gente, vem cá. É a mesma coisa, você percebe que você vai desmaiar. Você não vai pedir ajuda para ninguém? Se você percebe que você vai desmaiar, você tem que pedir ajuda. É a mesma coisa, você percebe que você vai, dentro de alguns instantes, você vai sofrer um infarto. Você não vai pedir ajuda? Se você percebe, você tem que pedir ajuda. Agora, só quando você não percebe. Que tem aqueles infartos que são fulminantes. Né? Sueli continua. Vários tipos de espíritos podem ocasionar esse estado de sono. Vários tipos de espírito. Esse estado de sonolência, aliás. Os toxicômanos, por exemplo, produzem um estado torporoso, dando ao médium a sensação de estar anestesiado. Olha só, o que nós acabamos de dizer no outro vídeo. Dando ao médium a sensação de estar anestesiado. É aquele sono que você não sabe de onde veio, mas é interessante que terminou o trabalho, o sono desaparece também. Mas foi só você sentar ali, o sono apareceu. A par de uma angústia indefinível, igualmente, os que se recusam a tomar consciência de si mesmos, preferindo dormir como fuga aos seus problemas. Tá vendo? Então, são esses espíritos. Olha só. A par de uma angústia indefinível, igualmente os que se recusam a tomar consciência de si mesmos, preferindo dormir como fuga aos seus problemas, temerosos de enfrentar a realidade ao serem ligados aos médiuns. Então é uma fuga, medo, né? Então eles acreditam, né, naquele estado, ou outros não sabem que já desencarnaram, têm medo de ficar sabendo de alguma coisa, outros percebendo que ainda não é o juízo final. Então é um probleminha sério, né? Mas o médium tem que pedir ajuda. Transmitem a sonolência em que jazem
e da qual se recusam a sair para não serem conscientizados do seu real estado. Tá vendo? Nós acabamos de dizer. Então eles têm medo, é uma fuga. Por outro lado, há também as entidades que desejam perturbar o desenvolvimento das tarefas programadas. Pode ser algum espírito que está querendo perturbar, né, o desenvolvimento das tarefas programadas pelos benfeitores. Para isso, tentam envolver os médios e demais participantes em vibrações de torpor, agindo por hipnose, a qual todos devem reagir para não serem dominados pela sonolência. É o que nós acabamos de dizer. Gente, me ajuda aqui. O que foi? Eu tô com um sono que vocês nem imaginam. Aí o outro também lá no ponto da mesa. Nossa, mas eu também tô com sono. Então é um estado de hipnose. Esse sono provocado por alguns espíritos zombeteiros, baderneiros, que não querem ver, né, o bom andamento dos trabalhos. Também aqueles espíritos que se sentem enfraquecidos, debilitados, em estado de prostração, podem transmitir ao médium o desejo de dormir. Então devemos ficar atentos também, né, nessas situações. Não é só dentro da casa espírita. Em casa também nós passamos por essas situações. Porque nós atuamos na condição de médios, não só dentro da casa espírita. Em casa, na rua, no trabalho, no trânsito. Outra questão aqui que nós temos que analisar bastante. Por isso que euzinho aqui, toda vez que eu viajo, se estou sozinho, eu faço preces, eu rogo a Deus e a Jesus, aos benfeitores espirituais, amparo e proteção ali no início da minha viagem. Eu rogo proteção aos guardas que protegem as estradas, que ampare-me e que ampare também as pessoas que encontram-se a trabalho ou a viagem de passeio, né, naquele momento. Por quê? Não, aí outro item. Quando eu me encontro com os meus amigos, né, viajando, eu recomendo aos meus amigos também. Eu procuro instruir os meus amigos. Eu pego no pé dos amigos nesse sentido. Vão viajar? Sim. Oração, viu? Eu pego no pé deles mesmo. Eu sou enérgico com eles, mas é com amor. Porque é algo que eu não quero que aconteça comigo, eu não quero que aconteça com os meus amigos. Então eu sou enérgico com amor. Então se eu tenho conhecimento, eu instruo. Agora, se a pessoa não põe em prática, aí o problema já é deles. Mas meus amigos me conhecem nesse sentido. Vão viajar? Sim. Oração, viu? Não se esqueça de pedir aos guardas proteção, tanto na ida quanto na volta. Eu perturbo mesmo os meus amigos nesse sentido. Por quê? Porque nós temos lá muitos inimigos que não sabemos onde eles se encontram na erraticidade. Inimigos de vidas passadas ou inimigos dessa existência mesmo, por militarmos na doutrina dos espíritos, por orientar uns e outros. Então esses espíritos, eles ficam escondidos 10, 15 quilômetros no meio de uma mata, próximo a uma rodovia, sabendo que ali nós passamos, é nossa rota, e eles ali ficam com armas,
Quem conhece a doutrina espírita sabe o que eu estou dizendo agora. E a hora que você vai passando, eles, ó, um projétil. E esse projétil te acerta. Só que ele te acerta da seguinte forma: você não sente dor, uns sentem dor, outros não sentem dor, porque são dardos anestésicos, que, eu vou usar os termos assim, ó, que ao atingir o teu corpo físico, obviamente atinge também o teu perispírito. Então, daí a alguns segundos, você sente um sono tão grande que você dorme no volante, encapota o carro, encapota o caminhão, morre você, morre a família, morre outras pessoas, tudo por causa da imprudência tua. Minha, por que você não orou lá no princípio? Por que você não orou lá no princípio? Se você tivesse orado lá no princípio, você tinha criado um campo de imunologia, de proteção à sua volta, em volta de todo o teu veículo, em volta de todo o teu caminhão. Então, hora que aqueles nossos irmãos atirassem você, ia bater e ricochetear. Tchum, tchum. Não ia adentrar aquele campo vibratório. Tá aí a explicação por muitos acidentes que acontecem no Brasil e no mundo. Você entendeu? Então, olha só a importância da oração. Já aconteceu com você de você estar viajando assim e de repente bater aquele sono incontrolável e você pensa assim, meu Deus do céu, deixa eu encostar um pouco, porque senão eu vou sofrer um acidente ou eu vou causar um acidente terrível. Pode ser que naquele momento ali você foi atingido por algum projétil alguns segundos antes. E tem também, nesse caso, o estresse, o cansaço mental, o cansaço físico que é levado em consideração, algum medicamento que você toma que tem que ser levado em consideração também. Aqui, por exemplo, se você sofre de narcolepsia, às vezes você não sabe que sofre de narcolepsia, tem que ser levado em consideração também. Por isso é que por isso é que nós temos que orar e rogar aos benfeitores espirituais assistência, amparo, proteção, porque nós não sabemos o que nos ronda ali naquele momento. Se você ora, mesmo você sofrendo de narcolepsia, mesmo cansaço e estresse, você recebe uma inspiração, uma intuição para agir de uma outra forma, ao ponto de não pôr a tua vida em risco, a vida de outras pessoas, enfim, você sai ileso, né? Você sai ileso daquele acidente, ou nem acidente ocorre, mas é preciso orar. Também aqueles espíritos que se sentem, porque senão já lemos aqui. A equipe encarnada deverá estar atenta e vigilante para que ninguém seja vencido pelo sono. É o que nós acabamos de dizer, praticamente quase que no outro vídeo. Ninguém pode ser vencido pelo sono. Você sentiu sono, chama, peça alguém, uma assistência, né? Entendendo que tal estado acarreta prejuízo à sessão. Não só a sessão, como também em casa, como também nas viagens que você for fazer, né? Se os participantes estão afeitos ao labor desobsessivo, saberão distinguir perfeitamente quando o sono que os envolve
não é natural e sim provocado por entidades desse naipe, né? Então, desse jazz, naipe, né? Então, desse nível. Então, se você é uma pessoa compenetrada, se você é um médium responsável, disciplinado, prudente, moralmente, intelectualmente, se você ora, se você vigia, se você policia, então se todo mundo ali vibra positivamente, é óbvio que saberão distinguir ali a origem daquele sono. Agora, se não, é todo mundo dormindo. Quanto ao sono natural, resultante de cansaço e problemas físicos, de idêntica maneira deve ser combatido. Se os participantes se esforçam mantendo-se vigilantes, é possível vencer os momentos de sonolência e, com o tempo, terão vencido totalmente esse obstáculo. Tá vendo só? Muitas pessoas frequentemente adormecem, não só quando estão em reuniões mediúnicas, é o que nós acabamos de dizer, mas também em palestras e outras atividades que exigem um mínimo de esforço mental. Manuel Filomeno de Miranda adverte-nos de que tal sono pode ser consequência de hipnose espiritual inferior provocada por espíritos que tentam impedir o nosso progresso através do trabalho no bem e do estudo que nos esclareça. Tá vendo só? Então, se você encontra-se numa palestra, assistindo uma palestra, então vem ali um sono, né, incontrolável, trata de rezar, trata de policiar os pensamentos, porque você pode ali se encontrar sob o efeito de uma hipnose de espíritos negativos, anti-progresso, porque eles não querem que você assista aquela palestra, porque eles são anti-progresso, eles não querem que você evolui, eles não querem que você progride, entendeu? Então, o medicamento é a oração naquele momento, né? É, pois, de fundamental importância que todos se mantenham alertas e vigilantes, cooperando ativamente durante os trabalhos de desobsessão. É, pois, de fundamental importância que todos se mantenham alertas e vigilantes, cooperando ativamente. Então, encerra-se essa mensagem aqui de Sueli. A próxima mensagem é no próximo vídeo, o transcurso das reuniões de desobsessão. Então, conforme nós acabamos de ler aqui essa mensagem de Sueli, o som durante as reuniões está relacionado a milhões de fatores que, de acordo com a disciplina ou não disciplina, responsabilidade ou não responsabilidade, conhecimento ou não conhecimento, medicamentos, cansaço mental, alimentação, disciplina, indisciplina, responsabilidade, irresponsabilidade, né? Bebida, enfim, transtornos neurológicos. Então, se a pessoa tem conhecimento das leis de Deus, se ele frequenta uma casa espírita séria, se ele já passou pelo atendimento fraterno e ele já foi orientado, assistido e amparado pela medicina e pelo plano espiritual já se encontra, fica tudo mais fácil. Então parece que é um assunto sem importância nenhuma. Ah, não. É um assunto muito importante isso aqui. Muito importante, porque nesse momento, equipes de obsessores e de espíritos negativos pode encontrar-se na reunião hipnotizando a maioria dos trabalhadores, justamente para que não haja ali êxito algum. Agora, é preciso entender também que,
por mais disciplinado que seja o médium ou a pessoa, é preciso entender que esse sono ele só acontece porque ali houve uma junção, uma conexão de energia. A pessoa vibrou de acordo com as vibrações daqueles espíritos presentes, se o caso for influência de espíritos, né? Se não, a própria pessoa já sabe, não, eu estou com um pouco de sono hoje, porque eu estou muito cansado, eu estou muito estressado, briguei no trabalho hoje, ou jantei, esqueci, jantei e vim aos trabalhos. Mas você viu, né, com relação às viagens. Vai viajar? Ora, rogue a Deus e a Jesus e aos bons espíritos, guardas dos trânsitos, guardas dos asfaltos, que te proteja, ampara a tua família e todos à tua volta, né? Então, até o próximo vídeo. Tem muito ainda que falar a respeito desse assunto, mas creio que tá bom, né? Está bom demais, sendo necessário que cada um raciocine, né? E coloque em prática e procure assimilar de acordo com a forma da pessoa.